Shalom, shalom, graça e paz. Vamos testar o nosso áudio já pela manhã. Se você entrar aí, já me diz um oi e vê se o áudio está chegando bem para você. Por gentileza. Se estiver chegando bem para você, você me fala, tá bom? Meu áudio está bem? Tá ouvindo bem? Bom dia, Lê. Bom dia, Victor. Meu áudio está ok? Tá chiando? Tá indo bem? Como é que tá? Shalom, 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 shalom. Jesus, oh glória. Jesus é. Louvado seja Deus, que bom que tá bem. Louvado seja. Bom dia, Priscila. Bom dia, bom dia. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Tudo certo, glória a Deus. Um dia ele virá. Louvado seja o Pai. Oh, meu Deus, que coisa boa. Logo pela manhã, deixei uma polêmica para vocês, né? Senti de postar isso. Estava conversando com o irmão agora cedo. E aí o Senhor me trouxe essa palavra para compartilhar com ele. E eu queria compartilhar com você aqui também. Você pode pegar o aviãozinho de papel que está aí embaixo do seu Instagram. Tá vendo? Tá aí embaixo. E curte essa transborda, envia isso daí para outras pessoas também ouvir essa live. Não vou perder muito tempo aqui, porque prefiro ser bem sucinto, rápido, objetivo. E aí, o que você acha? Você acha que Jesus está no controle da sua vida? Você acha que Jesus está no controle da sua vida? O que você acha disso? Vamos lá, gente. Vamos interagir aí comigo aí. O que você acha? Não tenha medo. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Respeito toda a sua opinião, mesmo que seja contrário da minha. Bom dia, Ana. Bom dia, Pastor Ricardo. Bom dia, Karina. Ei, coisa boa. O povo chegando. Compartilha a live aí para outras pessoas. E aí? Jesus está no controle da sua vida? Será que ele tem essa pretensão de controlar você? De manipular você? E impor em você o conceito dele? E aí, o que você acha? Shalom, shalom para vocês que estão entrando. Jesus está no controle da sua vida? Isso é uma frase, né? Muito falada no meio do povo de Deus, os crentes, os cristãos, as pessoas que amam a Deus. E ele diz, irmão, Deus está no controle, irmão. Ei, Jesus. Ó, o pessoal já está colocando, ó, eu mesmo sou responsável por minhas escolhas, Jesus não. Claro que sim, se ele não estivesse, já pensou? Manipular não, mas no controle sim. Olha, e aí, será que sim, será que não? Temos aí divergências de opiniões, isso que é gostoso. Temos divergência de opinião, mas temos livre-arbítrio, é isso aí, cara. Parabéns pelo seu pensamento. Seu pensamento precisa ser respeitado. Que bênção, que bênção. Rízia Rabelo, poxa vida, eu lembrei da Rízia que conheci um tempo atrás. Sou bem polêmico, muito polêmico. A gente tem que tirar vocês da casinha. Vocês estão muito confortávelzinho. Está na hora de vocês começar a crescer um pouquinho. Paulo falando com o pessoal de Hebreus, ou melhor dizendo, né, o escritor de Hebreus falando sobre isso, ele diz, olha, pelo tempo que vocês têm de cristianismo, já era para vocês estarem longe, já era para vocês terem uma maturidade muito grande, mas sempre volta a estaca zero, sempre leitinho.
Está na hora de nós começarmos a aperfeiçoar esse paladar aí das coisas de Deus. Chega do raso, né, Karina? Chega, vamos mergulhar fundo, é isso aí. Tamo junto nessa, vamos pular na cascata da cachoeira. Com responsabilidade. Ai, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vai chegando, vai mandando. E aí, o que vocês acham? Será que Jesus está no controle de todas as coisas? Chegou ali a bispa. Bispa Beatriz, bom dia! Já acertei a internet, tá? Eu já acertei a internet aí. Tá, ótimo. Aqui, a bispa acabou de chegar. Ó. Glória a Deus. Top, top, top. Pastor Douglas, bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia. Bom dia. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Isso é importante. E aí, posso falar já ou não? Será que Jesus está no controle da nossa vida? Será que Será que Jesus tem essa pretensão de ter o controle da sua vida? E eu quero compartilhar um pouquinho um pensamento diferente com você. Fazer você pensar. Você pode até não concordar comigo. Isso é maravilhoso. Nós não estamos aqui para ter a sua concordância. Nós estamos aqui para ter o respeito. Então, é importante eu trazer um assunto que faça você pensar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A palavra mente aqui no grego é nous. Nous. Significa nous. Ela significa algumas coisas importantes. O que significa ter a mente de Cristo? Significa o poder de considerar e julgar com sobriedade, calma e imparcialidade. Isso é uma das definições da palavra nous, que significa mente de Cristo ou mente do Senhor. Outra coisa, é uma faculdade intelectual. Faculdade intelectual. Outra coisa, uma capacidade de compreender as verdades espirituais. Então, a mente de Cristo não significa o Cristo entrando na sua mente igual aqueles... Tem um filme lá, né? Como que chama aquele filme? Poxa vida, o filme muito antigo, que aquele rapaz ficava na cadeira de roda, era cadeirante, e ele entrava na mente das pessoas e controlava a mente daquelas pessoas. Eu esqueci o nome do filme, quem pode me ajudar aí? A minha mente não está boa não, se tivesse de Cristo aqui, talvez ela não teria problema. E aí, como que chama? Quem lembra daqueles filmes? Quem lembra daqueles filmes, gente? Era um rapaz que ficava, é um cadeirante, ele tinha superpoder mental, e ele entrava na mente das outras pessoas e fazia com que aquelas pessoas eram influenciadas, controladas. Como que é o nome daquele rapaz, aquele personagem lá? Eu não lembro nem o filme, faz tempo que eu assisti isso daí. Professor Chaves, do X-Men. Ah lá, é esse daí. Xavier, eu acho que é Xavier, né? Professor Xavier. Professor Javier, do X-Men, é isso mesmo. Não é do Avatar, não. A K ali tá ligadinha, é isso mesmo. É o professor Xavier, não é Chaves, não, é o professor Xavier, do X-Men. Lembra, ele tinha uma dificuldade física, mas ele tinha superpoder mental. E ele entrava na mente dos outros superpoderosos, ele confrontava, e tinha o inimigo dele, o arquirrival dele, que também fazia parte ali, e depois se rebelou, e usava um capacete, né? Para não ser influenciado na mente. Não ser influenciado na mente. E aí? Não é o Chico Xavier, não. Com todo respeito ao Chico Xavier. Mas é o Charles Xavier, é o professor Xavier do X-Men, é isso mesmo.
ele tinha esse poder mental, né? E quando ele entrava na mente das pessoas, dos seus amigos, ele controlava a mente daquelas pessoas e aquelas pessoas faziam aquilo que ele tinha definido na sua mente. Era um superpoder. Então, ele, de uma certa forma, manipulava a mente de algumas pessoas para poder cumprir o seu propósito, o seu desígnio. Será que ter a mente de Cristo é isso? Ser manipulado por Jesus? Ser manipulado por uma mente brilhante, por uma mente super poderosa? E aí nós perdermos a nossa faculdade mental, a nossa maneira, a nossa capacidade de raciocínio. E eu quero deixar essa palavra para você porque a gente ouve muitas pessoas, olha, Deus está no controle da minha vida. Será? Eu digo isso com todo respeito para você que pensa assim, pode discordar de mim, você tem todo o direito, mas Jesus não está no controle da sua vida e Ele nem quer que está no controle da sua vida. Ele não quer manipular você. Quando nós falamos que Jesus está no controle da nossa vida, é fofinho, é lindo, maravilhoso, isso é poético, romântico, é uma coisa maravilhosa de ouvir, né, para dizer que nós estamos sendo conduzidos por Deus e tudo que fazemos é Deus que está conduzindo. É como se nós fôssemos uma marionete na mão desse Deus Todo-Poderoso, mas o que Deus quer de mim e de você não é controlar a nossa vida. O Senhor Deus jamais quer controlar a nossa vida. Ele quer que nós alcancemos a maturidade nas faculdades mentais que nós possuímos, que Ele criou em nós. Então é muito importante, isso não é um pensamento humanista, isso é uma realidade, porque quando a gente fala de realidade, as pessoas se espanam. Por quê? As pessoas querem terceirizar tudo para Deus, tudo ela terceiriza para Deus. Ela não assume responsabilidades. E quando vai fazer alguma coisa, foi Deus que falou, foi Deus que mandou, Deus falou comigo. Enfim, entra vários aspectos que não tem nada a ver com Deus. É a própria pessoa que às vezes está fugindo de um problema, ou a própria pessoa que muitas vezes não tem coragem de encarar os seus problemas e acaba terceirizando isso para Deus, porque Deus não está aqui fisicamente, então eles colocam nessa mente de Cristo acima dele. Possivelmente, se Jesus fosse uma pessoa material nos dias de hoje, a pessoa não falaria isso, ela não falaria isso, ela não falaria. Jesus entraria e falava assim, olha, eu não falei isso para vocês, aí é de vocês, você tem que resolver esse problema. Então Jesus não quer tomar o controle da nossa mente, porque eu não consigo entender se Deus está no controle da minha vida, se Jesus está no controle da minha vida, por que eu faço tanta besteira? Já parou para pensar? São perguntas que nós precisamos responder, são perguntas que nós precisamos falar. Se Jesus estivesse de fato controlando a sua vida, você não faria besteira. Faria? E aí, o que você acha? Você não tomaria tantas decisões erradas. Tomaria? Você não agiria muitas vezes de formas inescrupulosas. Será que Deus está no controle da sua vida? Não. Quando nós falamos que Deus está no controle da nossa vida, nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade a Deus. E, na verdade, Deus não quer controlar a sua vida. Ele não quer ser um manipulador da sua mente, como o professor Xavier do X-Men. Não. Ele quer que você amadureça. Ele quer que você chegue ao nível de conhecimento dele. Isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 4. A Bíblia diz que a fim de alcançarmos a maturidade, a estatura de Cristo. Então, qual é o objetivo, qual é o sonho, o projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida? Fazer com que essa mente sua, essa mente minha, alcance um nível elevado para poder resolver questões que nós podemos, que está diante dos nossos olhos. Bom dia, Rose. Uau, é isso aí, né, Andressa? Então, Jesus não é o X-Men. Jesus não é o professor Xavier que quer manipular a sua mente, que quer conduzir você a uma vida. Ele tem a intenção de que você alcance a maturidade que ele criou. Você tem a sua mente. E quando a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo,
Ele está querendo dizer o seguinte, que você tem a faculdade mental necessária, a massa cinzenta necessária, os elementos intelectuais necessários para poder considerar, para poder julgar, ter paciência e não julgar com parcialidade. Quando você tem a mente de Cristo, é que nós temos um exemplo de um homem chamado Cristo, que é Deus encarnado, que nos mostrou na prática, enquanto estava na terra, como resolver situações. E Ele quer que você faça o mesmo. Ele quer que você use a sua mente, use o seu cérebro, para que você possa resolver questões. Ele quer que você assuma as suas responsabilidades. Ele não quer que você fique terceirizando coisas a Ele. Ele quer que você resolva. Ele quer que você saia da fase da meninice, da criancice, para que você seja uma pessoa madura, uma pessoa adulta, e assumir os seus próprios erros. As pessoas ficam terceirizando coisas para Deus que é de responsabilidade dela. Então, Deus não quer o controle da sua vida, Ele não quer te controlar, Ele não quer te manipular, Ele não quer fazer com que você seja cativo dele. Apesar de uma oração de Paulo, leva cativa a minha mente, mas é o homem querendo escravizar a sua mente a Deus para ser escravo de Cristo ao ponto de cumprir o propósito de Cristo. Não no sentido de deixar na mão de Deus a responsabilidade que pertence a mim. Então eu e você precisamos ter crescimento, maturidade na fé. Você tem uma inteligência maravilhosa, você tem uma capacidade de raciocínio, você tem uma capacidade de resolver as coisas, uma faculdade mental muito boa. E você precisa usá-la. Então quando eu digo assim, Deus está no controle da minha vida, eu vou ter problema com isso. Por quê? Porque quando eu olho para as decisões que eu tomo, quando eu olho para as circunstâncias ou as coisas erradas que eu pratico, Deus jamais tomaria uma decisão daquela. Deus jamais tomaria uma decisão daquela. Deus jamais erraria o alvo. Deus jamais faria algo que desagradasse Ele mesmo. Então você é uma pessoa, eu sou uma pessoa que cometemos erros constantemente. Nós erramos constantemente, nós tomamos erros, atitudes constantemente errados. Com todo respeito, nós fazemos besteira toda hora. E eu não consigo acreditar essas besteiras a Deus. Eu não consigo entender que Deus, estando no controle da minha vida, consegue me conduzir a uma besteira dessa. Então Deus não está no controle. Ele não está no controle. Ele quer que você esteja consciente, você esteja no controle da sua vida, mas com o exemplo dele, refletindo o que ele fez, agindo como ele agiu, se comportando como ele se comportou. Nós temos um exemplo que é Cristo, e é exatamente isso que ele quer que você olhe, que você seja, que você olhe para esse espelho, para Cristo, reflete a imagem, que você refletir a imagem dele, que você possa ser parecido com ele no seu modo de julgar, no seu modo de conduzir, de comportamento, de emoções, de intelecto, de sabedoria, que você possa ter ele como exemplo. Ele não quer invadir o teu espaço intelectual, ele quer que você olhe para ele como exemplo e aplique na sua vida isso. Então, essa situação de falarmos que Deus está no controle da minha vida, isso significa uma terceirização de responsabilidade. A pessoa está abrindo mão da sua responsabilidade. Não, Deus não está no controle da sua vida e nem tem pretensão disso. Ele quer que você alcance um nível de maturidade dentro daquilo que você é. E você é uma pessoa muito inteligente. Então está na hora de você buscar a Deus, está na hora de você olhar para os problemas da sua vida e resolver isso. Para de terceirizar coisas para Deus. Para de dizer que Deus está no controle, porque quando você fala que Deus está no controle da sua vida e você faz coisa errada, você não está dando glória a Deus, porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer, poxa vida, se Deus está no controle da sua vida e você está fazendo coisa errada, como pode isso? E a soberania de Deus onde fica?
Se ele está no controle da sua vida, exercendo a soberania dele, e você toma decisões erradas, então Deus está falhando, Deus está errando, Deus está pecando. Então eu e você precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Nós precisamos sim ter a mentalidade de Cristo no seu agir, na forma como julga as coisas, na forma de amar, na forma de nos comportar, emocionalmente falando, intelectualmente falando, saber entrar e sair de situações. Então eu e você precisamos assumir responsabilidades, não terceirizar responsabilidades. É fácil nós sempre jogarmos a culpa em Deus, é aquilo que o Adão faz. É aquilo que Adão faz. Lembra? Foi a mulher que tu me destes. Eu não pedi mulher nenhuma, o Senhor me deu a mulher, então a culpa é sua, Deus. Então nós não podemos culpar a Deus por erros nossos. Ah, a luta que eu estou enfrentando hoje, estou passando por uma crise financeira, estou passando por uma situação complicada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você sondar o mundo espiritual, primeiro veja o mundo real. Se você tem dificuldade na vida, talvez você não fez algum curso que possa encaixar, ou fez alguma faculdade que não é da área da cidade. Então nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos saber lidar com a situação. Por exemplo, a pessoa fez turismo aqui na nossa cidade. O que tem de turismo na nossa cidade? Então, para você poder exercer essa função, porque era um sonho fazer turismo. Que bênção, um sonho é legítimo. Mas a cidade que você mora, encaixa isso? Isso encaixa? O turismo encaixa na cidade de Mogi Guaçu? Que turismo nós temos aqui hoje? Você vai ter que sair da cidade, você vai ter que ir para outra cidade, onde tem uma cidade turística, para você poder exercer aquilo. E às vezes você quer colocar culpa, porque o diabo está fechando as portas, eu não consigo emprego. Não, você não consegue emprego porque você precisa pensar. Você precisa pensar. Você mora numa cidade que não é turística, aí você faz uma faculdade de turismo, é óbvio que aqui não vai funcionar. Tá vendo? É isso aí. É óbvio que você não vai funcionar. E aí acha que é o mundo espiritual. Então nós precisamos ter um pouco de raciocínio, a gente tem que ter um pouco de sabedoria, uma sabedoria que Deus te deu. Se falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Então, quando você diz que Deus está no controle, Deus está no controle da minha vida, Deus não está no controle da sua vida, Ele não quer manipular você, Ele não quer ser um professor Xavier do X-Men, não quer. Ele não vai fazer isso com você. Ele não vai controlar você. Ele não quer controlar você. Ele quer que você atinja o nível de maturidade, que esteja à altura de Cristo. É isso que Ele quer de você e de mim. Então está na hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades e está na hora de nós olharmos para o exemplo, que é Cristo. Olhar para o exemplo, que é Cristo, e aplicar este exemplo na minha vida. Aplicar este exemplo. Precisamos ser parecidos com Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Assim como eu fiz, façais vós também. Ele disse isso. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Agora ele jamais vai invadir o espaço da sua mente, controlar você. Então Jesus não está no controle da sua vida, é você que está no controle da sua vida. Como é que você tem certeza disso? Pelas burradas que você faz. Pelas burradas que você faz. Então as burradas que você comete, os erros que você comete, as decisões precipitadas que você faz, os pré-julgamentos que você faz, os preconceitos que você estabelece, tudo que você faz de errado, Jesus jamais poderia estar no controle na vida de uma pessoa que faz coisa errada. Então não foi Jesus que controlou a sua vida, foi você mesmo. Você fez coisa errada. Então eu e você precisamos crescer na mente de Cristo. Precisamos crescer nessa compreensão. Precisamos começar a desfrutar de tudo aquilo que Ele deu a nós. Ele te deu intelecto, Ele te deu emoções, e aí cabe a você trabalhar isso, mexer nisso. Porque senão você fica terceirizando coisas para Deus que é para você fazer. E aí é óbvio, né? Vai afundar o seu navio e vai dizer, foi Deus que controlou, foi Deus que quis isso, Deus que quis dessa forma. Não, você não pensou, você não agiu conforme era para agir. Você, a responsabilidade é sua. Tanto é
que Paulo ele diz que um dia nós vamos ter que prestar conta diante do tribunal de Cristo, tudo que nós fazemos através desse corpo. Pô, se Jesus está no controle disso, então o nosso futuro vai ser glorioso, porque nós não vamos errar. Mas se nós vamos ter que prestar conta daquilo que é bom e mal diante do tribunal, então ele não está no controle. E ele não quer o controle da sua vida. Ele quer que você entenda que ele é o teu Senhor. Ele quer que você entenda que ele é o Mashiach. Ele quer que você entenda que ele é o exemplo de homem e de mulher que precisa ser seguido. Ele é o exemplo. Mas esse exemplo não significa que vai controlar a minha vida. Eu preciso colocá-lo na minha mente. Eu preciso impregnar essa mente. Eu preciso incluir esse modelo em mim. E aí sim, eu vou me tornar parecido com ele. Me tornar parecido com ele. Então, eu queria deixar essa live para você, uma live muito curta, mas objetiva. Jesus não está no controle da sua vida. É você que está no controle da sua vida. Então, seja responsável com as suas atitudes, seja responsável com aquilo que você pensa, seja responsável com aquilo que você sente, seja responsável com aquilo como você reage, porque Deus não está no controle da sua vida, é você que está no controle. Você não está sendo controlado por uma força maior, e aí é um zumbizão, né, sendo guiado por uma mente maior do que a sua. Não. É você que está no controle, e sempre vai estar no controle até o final da sua vida. Agora, coloque a sua mente para funcionar, e coloque Cristo como exemplo, em todos os aspectos, como homem, como mulher, como um ser inteligente, como um ser emocional, como se reagia diante das circunstâncias adversas, porque Cristo reagiu. Cristo demonstra as suas emoções equilibradas, mas ele mostra também o desequilíbrio em alguns momentos, como homem. Lembra do templo? Estava lá, o zelo me consome, ele chuta o pau da barraca. Por quê? Porque era necessário usar aquela energia naquele momento. Aquela emoção negativa de espalhar todo mundo. Mas acabou. Mas também quando ele foi pressionado, quando Pedro corta a orelha, ele coloca a orelha no lugar do servo Malcolm. Quando ele está sendo questionado para ser crucificado, em nenhum momento ele briga, ele fica com histeria. Então você vê Cristo nas emoções. E esse é o exemplo que eu preciso ter para a minha vida. A maneira como Cristo lidava com as situações, com os julgamentos das pessoas. Lembra da mulher que foi trazida ali e ela era para ser apedrejada? E ele usa aquela faculdade mental de ponderar, de considerar, de julgar imparcialmente. Tá, a lei diz que é para apedrejar, mas cadê o infrator? Só ela? Atire então a primeira pedra que não tiver pecado. Ele estava dizendo, vocês também estão cometendo pecado porque vocês esconderam o cara que adulterou com ela. Ela não adulterou sozinha. Então nós precisamos ter essa mente de Cristo, essa capacidade de julgar as coisas, essa capacidade de entender as coisas e de reagir emocionalmente. Para de terceirizar coisas que é sua natureza. Se você está do jeito que você está, é porque o problema é seu mesmo. A culpa é sua. E o diabo vem de vez em quando, Deus envia o diabo de vez em quando. A Bíblia fala que ele permite o diabo de vez em quando nos tentar. Lembra quando Jesus sai da água do batismo? A Bíblia diz que o Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Deus, às vezes, nos leva a desertos para sermos tentados pelo diabo. E qual é a missão do diabo naquele momento? Tentar nos convencer, ou identificar em nós o quanto de maturidade nós temos. Tentar nos tirar do caminho, tentar nos tirar do propósito. Esse é o papel do diabo. O diabo não pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Essa historinha de que o diabo pode fazer tudo com você, que fica brigando com o reino de Deus, é tudo balela. Tudo balela. O diabo é um anjo que foi criado por Deus. Para o mal. Nossa, Deus criou o mal, não para o seu mal. Deus criou o mal, está lá em Isaías 45, 6 e 7. Se você não acreditar em mim, depois você lê a Bíblia. Deus criou o mal como limite para você. Deus não criou o mal para te fazer o mal. Deus te criou o mal para ser limite para você. Você não pode atravessar daqui para lá, senão vai dar problema para você. Então o mal é o limite. Quem já queimou a mão aqui em um fogo? Você já meteu a mão numa chapa quente? Não dói? Assim é o mal.
Então é um limite. Quando você põe a mão, você não vai querer pôr a mão de novo. Então nós precisamos entender que o mal que Deus criou para o nosso bem, para nós não atravessarmos. Você já foi para a praia, não foi? Lembra quando tem aquelas fitas com umas bolinhas, né, umas boias, e está dizendo, não ultrapasse daqui o limite. Então o mal é o limite para o homem não ultrapassar, é o amor de Deus, o cuidado de Deus com a minha vida. Olha, você pode chegar até aqui, daqui para frente vai ser ruim para você. Ele não tem intenção de fazer um mal para você, mas ele criou o mal para mostrar que o mal é real e se você ultrapassar, você vai viver coisas terríveis. Então não há esse braço, né? O diabo lutando contra Deus, Deus contra o diabo. Ele é uma criação, é um anjo. Lá em Jó você vê isso, ele se submetendo ao senhorio de Deus. Olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas na vida dele você não toca. A gente percebe que ele é limitado, ele não pode fazer isso, mas ele atua no mal. E qual que é uma das intenções dele? Tirar você do caminho e levar você para o mal. Qual outra intenção dele? Desviar você, medir em você o quanto você tem de Deus aí dentro. Por quê? A Bíblia diz que não há tentação acima do que a gente pode suportar. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Então, toda tentação você consegue superar. Se você caiu na tentação é porque você foi um besta. Desculpa a palavra, mas é essa. Porque se Deus permitiu que o diabo tentasse você, é porque você já tinha sentado na carteira com Deus, já tinha aprendido aquela lição, e aí ele aplicou uma prova para você, e você perdeu. Tirou 0. Mas você poderia tirar 10. Então nós precisamos entender a mente de Deus, ter o exemplo. Queridos, é tempo de crescer no conhecimento e na graça de Deus. É tempo de conhecermos a Deus. É tempo de aperfeiçoarmos em Deus. É tempo de desenvolvermos, tirar essa mente religiosa, essa mente de Steven Spielberg, hollywoodiana, e começar a entender as Sagradas Escrituras da forma como ela é. Chega de extorquir, seja de distorção. Está na hora de nós pegarmos a profundidade da palavra de Deus. Você está nessa terra para glorificar a Deus. E você tem um exemplo que é Cristo, em todas as áreas do ser dele, para que você aplique a você. Então Deus não está no controle da sua vida, Jesus não está no controle da sua vida. O Espírito Santo habita em você, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Cristo que habita em você, que todo ensinamento, todo cuidado, todo mandamento, tudo que Deus ensinou está no Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo está na sua mente. Pega isso como exemplo para você viver uma vida abençoada. Tá bom? Então eu quero compartilhar isso. Depois você espalha essa live aí para 50 milhões de pessoas. Quem sabe a gente chega lá, você ajuda o pastor também. Um beijo no seu coração e que o Eterno clareie a sua mente cada dia para você crescer na graça e no conhecimento. Fique na paz de Jesus.